Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre concordância verbal. Concordância verbal tem bastante coisa pra gente ver porque tem bastante regra específica. Então, eu vou separar em duas aulas esse tema e a gente vai dar uma olhadinha então na próxima oportunidade. Sendo assim, a gente vai dar uma olhadinha hoje na regra geral e mais algumas regras específicas pra gente na aula que vem partir para outras regras específicas, terminando assim então a concordância verbal. Concordância verbal. O que seria isso? O Celso Cunha define desta forma e a gente pode entender que a função do verbo, passar a noção de tempo, que decorre a ação e ligar o sujeito a esse tempo, e também esse verbo, como vai ser ligado ao sujeito, ele normalmente varia em número e pessoa conforme o sujeito. Parece meio complicado, mas não é. Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente já consegue entender. Quando eu tenho esse fragmento de oração, nós a ignorância. Se eu disser para vocês que eu quero pôr o verbo vencer no pretérito perfeito do indicativo, a gente tem que analisar não só o tempo e o modo como a gente já tem aqui. Então, tem o pretérito perfeito e o modo indicativo, espécie certeza. Isso aqui, se ainda não tem noção, pode voltar lá na aula de verbo, dar uma olhadinha, que é essencial para entender isso aqui. Então, se a gente for analisar e conjugar, a gente vai ver que a conjugação do pretérito perfeito do indicativo fica assim: eu venci, tu venceste, ele venceu, nós vencemos, vós vencestes, eles venceram. Então, o que eu quero com isso? Nesse caso aqui, o que é concordância? Eu já tenho o tempo e o modo, que são todos esses verbos. Mas qual é o verbo que eu vou usar especificamente ali? Isso que é concordância. Eu vou ver qual que é o sujeito. A regra geral é essa. O sujeito é nós, então eu vou vir aqui na conjugação e ver. É a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo seria então vencemos. Isso que é concordância. Eu peguei o modo e o tempo do verbo e concordei com o sujeito, que é nós. Se o verbo é vencer, o sujeito é aquilo ou aquele que vence. Quem é que venceu? Nós. Então como é que fica a conjugação? Nós vencemos. Eu coloco ali o vencemos. Isso é concordância verbal. Quando eu tenho que ver qual que vai ser a variabilidade do verbo, em qual pessoa e em qual número ele vai ficar. E a gente pode ver também que a concordância, ela evita a repetição do sujeito, que pode ser indicada pela própria flexão verbal, como a gente chama, e que a gente pode analisar pela desinência verbal para achar o sujeito. Nesse caso aqui, ó, para não repetir, foi feito desta forma: eu acabei por adormecer no colo da minha tia. Acabei de adormecer, locução verbal, quem foi que acabou de adormecer? Eu. Então, nesse caso aqui, o sujeito é eu. Mas como eu continuo nesse período, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Quando acordei, esse acordei aqui é o verbo, e a gente pode ver que está na primeira pessoa, do singular. Por quê? Porque está se referindo ao sujeito da outra oração. A gente pode descobrir já pela flexão dele, pela desinência a gente sabe que é a primeira pessoa do singular. Eu. Já era tarde, não vi meu pai. Mesma coisa o verbo ver. Todos estão concordando com eu. Por quê? Porque todos esses verbos se referem ao mesmo sujeito, mesmo não estando. Então até a flexão verbal ajuda nisso, a não repetir o sujeito. Então, como eu já falei, a regra geral é o verbo concordar com o sujeito. Ou seja, em número e pessoa, ele vai concordar, mesmo que esteja explícito ou implícito. Mesmo quando a gente consegue descobrir ou não pela palavra, pelo substantivo ou pelo pronome que já tiver vindo antes e a gente consegue declarar como sujeito. O comentário fez mal a ele. Qual é o verbo? O verbo é fazer. Se o verbo é fazer, o sujeito é aquilo ou aquele que faz. Quem é que fez mal a ele? O comentário, então o comentário é o sujeito. Por isso que o verbo fazer, então, vai concordar com o sujeito comentário. A gente pode ver que está na terceira pessoa do singular, que é ele. Ele fez. E a gente tem esse segundo exemplo que é fiz ajustes no site. Pelo verbo fazer, ó, se o verbo fazer, sujeito é aquilo ou aquele que fez. Quem é que fez? Não está escrito, mas pelo verbo eu sei quem é que fez. Quem é que fiz? Eu fiz. Então, por isso que o verbo está na primeira pessoa do singular, porque ele está concordando com eu. Embora não esteja escrito, eu sei. Pelo quê? Pela desinência do verbo. Isso até a gente já falou um pouquinho quando a gente falou sobre flexão do verbo. Ó, os comentários fizeram mal a ele. Então, qual é o verbo? O verbo é fazer. Se o verbo é fazer, sujeito é aquilo ou aquele que faz. Quem é que fez? Os comentários. Então, a gente pode ver que o verbo fazer, ele já está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque o verbo é os comentários. Então, os comentários não é equivalente à terceira pessoa do plural? Terceira pessoa, porque é a pessoa a qual estou falando, não estou falando diretamente, estou falando sobre, e a gente vê que também está no plural os comentários. Então, o verbo também tem que ir para o plural, porque assim está na terceira pessoa do plural, que é eles. E também a gente tem a regra geral quando tem mais de um sujeito. Obviamente, quando o verbo se refere a um sujeito composto, ou seja, tem mais de um núcleo, ou mais de uma pessoa, ele vai plural. E quanto à pessoa, vai depender da oração. Se vai ser primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ele vai para a primeira pessoa do plural se entre o sujeito figurar a primeira pessoa. Como tem a primeira pessoa ali na oração entre o sujeito, então prevalece a primeira pessoa, concordando assim na primeira pessoa do plural, que seria nós. Só eu e Florência vimos o acidente. Qual é o verbo? O verbo ver. Se o verbo é ver, sujeito é aquilo, aquele que viu. Quem foi que viu? Eu e Florência. Então, como tem a primeira pessoa, que acompanhado de terceira pessoa, que é Florência, então nesse caso vai ficar no plural, porque são dois sujeitos, e vai ficar na primeira pessoa, porque tem a primeira pessoa escrita ali que é eu. Eu mais alguém seria nós, da forma que já é conhecida. Eu mais alguém é nós. Então, por isso, o verbo ver está no plural, está na primeira pessoa. Ficando então assim na primeira pessoa do plural.
A gente vê ali, ó, concorda então com os dois sujeitos em número e em pessoa vai concordar com eu, porque a gente sabe que quando é eu mais alguém, é nós, primeira pessoa do plural. Da mesma forma que ele vai para a primeira, ele vai para a segunda, quando tiver a segunda pessoa, fica no plural também, só que a concordância vai ser com a segunda pessoa. Bela, e tu comprais o poder com pseudo-argumentos. Por que que tá comprais? Porque comprais é a segunda pessoa no plural do verbo comprar. Por quê? Porque tem Bela e tu. Tu é a segunda pessoa. Da mesma forma que a gente já sabe que quando é eu mais alguém, então a gente tem que saber que quando é diretamente alguém mais outra pessoa, é vós. Então, da mesma forma que funciona a primeira regra, funciona a segunda. Comprais, está concordando em número com os dois e em pessoa somente com o tu, que é a segunda pessoa. Segunda pessoa do plural, vós. E quando o sujeito for formado de terceira pessoa, isso a gente já faz o uso normal, vai ficar na terceira pessoa. O sucesso e a dedicação andam de mãos dadas. Como eu já falei, terceira pessoa, quando eu estou falando sobre alguém, não diretamente alguém, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do plural, porque é mais de um sujeito. Terceira pessoa do plural, eles, porque está concordando em número com sucesso e dedicação. E os dois são terceira pessoa. Agora a gente entra na regra de casos particulares, ou seja, verbos que têm sua concordância própria, ou situações que ocorrem que são diferenciadas quanto à concordância verbal. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, ele vai concordar ou com o mais próximo ou com todos. Vai ser opcional. Faz parte do crescimento estudo e dedicação. A gente vê que estudo e dedicação são um sujeito, só que ele está pós-posto, ou seja, depois do verbo. O verbo fazer pode concordar com estudo ou com estudo e dedicação. Nesse caso aqui, ele está concordando só com estudo porque está no singular. E aqui embaixo a gente pode ver que está já no plural. Por quê? Porque nesse caso aqui ele está concordando com os dois. Ó. Da mesma forma, o sujeito é estudo e dedicação, só que o verbo fazer está no plural porque está concordando com os dois núcleos do sujeito. E aqui embaixo a gente pode ver que só tem uma concordância, não tem jeito. Mesmo que ele concorde só com o primeiro, que seria estudos, ele já está ali no plural. Então se ele fizer a segunda opção de concordância, que seria concordar com os dois, também ficaria no plural. Dessa forma, tanto faz ele concordar com o primeiro ou com o segundo. Quando tiver um aposto resumidor ou distribuidor, o verbo vai concordar diretamente com o aposto. Então a gente esquece o sujeito e vai direto para o aposto para ver a concordância. Dinheiro, fama e poder. Cada um traz seu devido ônus. Qual é o sujeito? Dinheiro, fama e poder. Só que a gente tem aqui o aposto distribuidor, que é cada um. Então nesse caso aqui, o verbo trazer vai concordar com cada um e não com o sujeito. Por isso que nesse caso ele está no singular. Porque ele não está fazendo a concordância com o sujeito, e sim o aposto distribuidor. Dinheiro, fama e poder, nenhum traz seu devido ônus. Da mesma forma, tem um sujeito composto, dinheiro, fama e poder, só que o verbo trazer está concordando com o aposto resumidor, que é nenhum. Então, dessa forma, também fica no singular, embora o sujeito seja composto. Agora, no último aqui, ó, eu tenho também um sujeito composto, que é o mesmo, dinheiro, fama e poder, só que eu tenho o aposto resumidor, todos, que nesse caso está no plural. Por isso que o verbo trazer também vai plural. Não por causa do sujeito, e sim por causa do aposto resumidor. E quando tiver as expressões não só, mas também, não só como também, tanto como, o verbo sempre fica no plural. Ó, como a gente pode ver aqui, ó. Não só o rapaz, mas também a moça, verbo sair. Se o verbo sair, sujeito é aquilo que sai. Então, quem é que sai? Moça e rapaz. Ele vai ter que ficar no plural, porque ele vai ter que concordar com os dois, dessa forma. Já quando tiver as expressões bem como e assim como, o verbo vai concordar com o primeiro somente. Então, o rapaz, bem como a moça, saiu, que está concordando com o rapaz. Quando eu tiver as expressões um e outro, nenhum nem outro, um e outro, nenhuma nem outra, e o substantivo tiver no singular e o adjetivo no plural, o verbo pode concordar com um ou com o outro, ou seja, ou com o adjetivo ou com o substantivo. Sendo assim, ele pode ficar no plural ou no singular. Um e outro aluno dedicados, eu posso tanto usar a concordância saiu, que dessa forma eu estaria concordando com o aluno, ou eu posso usar o verbo no plural saíram concordando com dedicados. Então, essa forma de concordância é opcional, mas a gente tem uma exceção também. Quando eu tiver reciprocidade, ou seja, os dois executando a mesma ação, um para com o outro, dessa forma o verbo é obrigado a ficar no plural. Uma e outra gota cristalinas abraçaram-se, ou seja, as duas gotas estão se abraçando. Dessa forma, é obrigatório o verbo estar no plural, quando houver reciprocidade. Quando eu tiver a expressão um ou outro, uma ou outra, o verbo ele vai ter que ficar no singular. Um ou outro trabalhador falhará em sua função. O verbo falhar, ele vai ter que ficar no singular, porque eu tenho a expressão um ou outro trabalhador, ou seja, vai ser um ou vai ser outro. Então, dessa forma, o verbo também é obrigado a ficar no singular. Sujeito formado por palavra coletiva e determinante no plural, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. A gente já estudou ali sobre substantivo, a gente sabe o que é um substantivo coletivo. Então, quando eu tiver esse substantivo coletivo e ele tiver um determinante, ou seja, eu dizer do que aquele coletivo é, ele pode tanto concordar com o substantivo coletivo ou com o determinante, ou seja, do que é aquele coletivo. A corja de ladrões acabou não só com o país, mas com uma nação. Nesse caso aqui, ó, acabou, a concordância está sendo feita com corja.
Pode ver que está no singular. Já na oração abaixo, a corja de ladrões acabaram não só com o país, mas com a nação. O verbo acabar está no plural porque ele está concordando com o determinante do coletivo. Corja do quê? De ladrões. O acabar está concordando com ladrões, por isso que nesse caso ele está no plural. As duas estão corretas. É opcional usar qualquer uma das duas formas na concordância verbal. O verbo parecer, quando formar uma locução verbal juntamente a outro verbo no infinitivo, ele vai ter uma regra específica de flexão. Quando o verbo parecer auxiliar estiver no plural, o infinitivo ligado a ele, verbo principal, não flexiona. Já quando ele estiver no singular, o infinitivo vai flexionar. O preço parece justificar. Nesse caso aqui, a concordância tem que ser feita no singular porque o sujeito está no singular. Ó. Parece justificar, se o verbo parecer justificar, o sujeito é aquilo parece justificar. O que parece justificar? O preço. Então, como o verbo está no singular, a concordância é feita da mesma forma, ficando assim os dois no singular. Já quando eu tenho um sujeito no plural, ou quando eu tiver um sujeito composto, a concordância vai ser feita dessa forma que eu falei. Nesse caso aqui, ó, como eu já flexionei o verbo auxiliar parecer, então o justificar ele não vai flexionar. Fica o parecer no plural e o justificar no singular. Parecer está concordando com o preço, justificar já não, já está no singular. Os preços parecem justificarem, fica bem estranho, mas está correto por quê? Porque o verbo parecer, ele não flexionou, ou seja, ele continua no singular. Só que a gente tem um sujeito que ele está no plural. Então, um dos dois vai ter que fazer a concordância. Como o verbo parecer não fez a concordância, o infinitivo ligado a ele, que é justificar, vai ter que fazer ficando assim no plural. Fica estranho, mas está correto. Ó, parece justificarem. Justificarem concorda com preços, por isso que está correto. Quando eu tiver as expressões a maioria de, grande parte de, boa parte de, a maior parte de, uma porção de ou parte de, o verbo pode ficar tanto no plural ou no singular. Aí fica facultativa a flexão. Boa parte dos ensinamentos, parte da abundância do conhecimento. Qual é o verbo? O verbo é partir. Como a gente tem a expressão boa parte ligada ao sujeito, ensinamentos, boa parte de, a gente tem a preposição de mais o artigo os, então dos. Nesse caso aqui, eu posso tanto deixar no singular ou no plural. Por quê? Porque eu posso ou concordar com parte ou com o sujeito específico. Ó. A gente pode ver que aqui, como está no singular, a gente que ensinamento está no plural. Mas por que o verbo está no singular? Porque ele não está concordando com ensinamentos, e sim com parte. Por isso que assim ele fica no singular. Já na oração de baixo, a gente vê que o verbo partir, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque agora sim ele está concordando com o sujeito ensinamentos, e não com parte. Por isso que então ele fica no plural. E para encerrar, então, essa nossa primeira parte, quando o sujeito está acompanhado das expressões mais de, menos de, cerca de, perto de e obra de, ele vai sempre concordar com o substantivo. Mas no projeto foi aprovado. A gente tem a locução verbal foi aprovado, que está concordando com o substantivo. Qual que é o substantivo? Projeto. Por isso que ele está no singular. E aqui na parte de baixo a gente pode ver que como projetos foi para o plural, então a locução verbal foram aprovados, mais especificamente o verbo auxiliar ir, vai concordar com o substantivo que é projeto. E como ele está no plural, o verbo também fica no plural. Ele também tem uma exceção. Quando houver a repetição da expressão ou quando houver reciprocidade quanto aos sujeitos, o verbo obrigatoriamente fica no plural, como a gente pode ver aqui nesse caso. Mais de um atleta agrediram-se durante o torneio. O agrediram-se, como é recíproco, ou seja, eles estão se agredindo, eles estão executando a mesma ação, por isso que o verbo fica no plural. E assim fica agrediram-se. Embaixo, o verbo chegar está no plural, porque a gente vê a repetição da expressão mais de um rapaz, mais de uma moça chegaram tarde. Então, dessa forma também, o verbo fica no plural. Certo? Então, gente, aula um pouco longa, tá? Mas a gente ainda não terminou, tem mais regras, porque são bastante regras específicas, então acaba dando uma alongada. Então a gente aprende esse tipo de regra mais na prática, quando a gente escreve bastante ou lê bastante e acaba aprendendo um pouquinho da concordância pela experiência, ou de leitura ou de escrita. Quem se sentiu um pouco perdido nessa aula, eu recomendo dar uma olhadinha, principalmente na parte de verbo, tem 2 aulas sobre verbo que eu falo, uma sobre definição e classificação e outra sobre flexão. É muito importante ter a noção daquilo para entender quanto à concordância verbal. Então vocês vão ter ali os exercícios para vocês fazerem, e também tem uns links complementares para vocês acrescentar entendimento a essa aula, tá bom? Então, gente, desejo tudo de bom para vocês e bons estudos!